Irmãos, eu queria pedir para vocês abrirem a palavra de Deus, então, agora em 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Esse texto nós começamos há 2 semanas atrás a estudar, 1 Pedro capítulo 3, verso 1 a 6, e nós fizemos uma primeira parte e hoje nós vamos encerrar, para honra e glória de Deus, concluir esse estudo. Já deve ter aberto aí, a palavra do Senhor diz o seguinte: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unidos a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que inspiravam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra santa, palavra inspirada, e que é uma palavra que confronta corações, que trata conosco, que nos ensina, que nos edifica, que nos molda. Eu quero pedir, Pai, para que o Senhor fale conosco através do seu Santo Espírito, Pai. Que o teu Espírito Santo fale ao meu coração, ao coração de cada um dos irmãos que estão ouvindo essa palavra, irmãos e irmãs, Pai, para que possam efetivamente compreender, entender, serem tocados, serem tratados e serem direcionados a Ti. Que possam enxergar no Senhor, Pai, toda a necessidade que eles precisam vai ser suprida em Ti, Pai, e não em qualquer outro elemento externo que possamos encontrar. Que o Senhor nos dê um coração e um espírito humilde e honesto, e modesto, Pai, para a honra e glória do Teu nome, eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já iniciamos esse estudo, como eu disse, nas 2 semanas atrás. Eu não vou me alongar muito. Nós sabemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro às igrejas da Ásia Menor, as igrejas da região da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. E ele escreve essa carta ali para consolar e para exortar irmãos e irmãs que estavam passando por diversas provações e dificuldades e lutas e perseguições decorrentes da sua fé, coisa que hoje nós vimos aqui no momento missionário. O cristão ele vai passar por isso enquanto o Senhor não voltar. Nós vamos passar por lutas e provações. Alguns momentos nós temos momentos mais tranquilos, como o que a gente vive aqui no Brasil hoje. Nós temos algum tipo de perseguição em algumas situações, principalmente mais veladas ou em alguns tipos de trabalho, mas nós vemos que hoje, na nossa época, nós temos irmãos que passam por perseguição, mesmo de ser levados à própria morte ou à prisão. Então, isso é uma realidade, sempre será, e na época que essa carta foi escrita, era uma realidade muito presente para aqueles que criam no Evangelho. Eles eram perseguidos por conta da sua fé. Eles podiam ser expulsos de suas casas, eles podiam ser expulsos dos seus trabalhos, eles poderiam ser presos, eles poderiam ser mortos, porque eles eram considerados maus cidadãos, eles eram pessoas que rejeitavam a divindade mor do império, que era o imperador e que eram os seus deuses. Então, tudo de ruim que acontecesse naquela época, via de regra, a gente está falando aqui do Império Romano, eles colocavam na culpa daqueles que estavam desobedecendo aos deuses que eles criam ser verdadeiros, e em especial o imperador. Quem que não adorava o imperador? Os cristãos. Então, tudo de mal que acontecia, a gente nem deu tempo de falar, mas teve um terremoto no Afeganistão também, sexta-feira. Morreram mais de 100 pessoas. Era culpa de quem? Deve ser desses cristãos que estão aí, que não adoram o imperador. Essa era a realidade daquelas pessoas. E, diante dessa situação, Pedro, então, escreve essa carta de exortação, de admoestação e de consolo, dizendo para aqueles homens e mulheres que, em que pese todo o sofrimento que eles estavam passando, toda a perseguição que eles estavam passando, mas que eles podiam descansar, porque em Cristo, eles haviam sido recebidos por Deus como filhos, mas não só como filhos, mas como reino e sacerdotes. Eles tinham sido recebidos pelo Senhor, eles estavam agora já com a sua herança imarcessível, que nunca estragava, que nunca murchava,
preparada, pronta para eles, segura para eles, e que em que pese eles tivessem de fato a necessidade de eventualmente nessa vida passar por diversas tribulações, o Senhor estaria com eles, o Senhor os guardaria, o Senhor os ampararia segundo a necessidade deles. A partir daí, nós começamos a estudar já há algum tempo vários reflexos disso na vida prática. Uma vez que você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e é o seu Salvador, e que você crê de fato que você está nele, se isso é real, naturalmente a sua vida muda. E por isso que nós começamos a falar, e Pedro faz isso, e nós viemos estudando isso, como que essa verdade interior, que vem do alto, vai refletir na minha vida, no meu relacionamento com o meu trabalho, no meu relacionamento junto ao Estado, no meu relacionamento junto aos ímpios que convivem comigo. E aí ele vai falar, a gente já falou do relacionamento dos maridos em relação às suas esposas, e hoje nós estamos falando das mulheres em relação às suas famílias, né? E foi esse o ponto que a gente está tratando. Quando nós iniciamos, o primeiro ponto que nós tratamos foi, na 2 semanas atrás, foi aquela primeira parte de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, que ela vai dizer, que Pedro vai dizer sobre a questão da submissão. Sede submissas, que é o texto que ele usa aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. E nós lembramos, então, que essa submissão não era algo específico da mulher em relação ao marido, mas isso decorria de um princípio geral de submissão que a gente já vem tratando já desde o início, que ele fala igualmente. Por que igualmente? Porque a gente já foi instado aqui que os empregados deveriam ser submissos aos seus patrões, que todos nós deveríamos ser submissos ao Estado, que os homens deveriam ser submissos ao Senhor, porque no fim das contas, toda e qualquer submissão a qualquer autoridade instituída por Deus aqui na terra é, de forma indireta, submissão àquele que instituiu a autoridade, que é Deus. Mesmo que seja uma autoridade que você não goste, mesmo que seja uma autoridade que eventualmente não esteja agindo de maneira correta, mas quando você se submete à autoridade instituída por Deus, você se submete ao próprio Senhor. E aí nós tratamos desse ponto específico da submissão feminina, que é um ponto que é muito difícil de ser compreendido, e a gente até fez essa ressalva, até por conta do excesso e das muitas e muitas vezes que esse princípio bíblico foi deturpado por homens pecadores que usaram de um princípio do Senhor para abusar, para atacar e para pressionar e para machucar mulheres que, na maior parte do período da civilização que a gente conhece, estavam totalmente sem defesa alguma. E no caso de Roma, isso era muito claro. O homem, ele tinha o poder de família, o pater familias. O homem, o líder da casa em Roma, ele tinha o direito de julgar a sua família sem se submeter ao Estado na maior parte das vezes. Então, se um homem sozinho, o líder daquele clã, o líder daquele lar, daquela casa, ele era o sacerdote da sua casa, se ele resolvesse que a sua mulher poderia ser expulsa do seu lar, ele poderia fazer isso, ele não teria que prestar conta para ninguém. Se ele resolvesse matar um próprio filho ou matar uma esposa porque eles estavam sendo submissos de alguma forma, ele poderia fazer isso tranquilamente, sem nenhum tipo de punição. Ele tinha esse direito. Vocês conseguem entender que muitas pessoas, muitos homens, usufruíram de um direito, uma questão de um cuidado, que ele deveria usar isso para cuidado das suas esposas, e usaram de maneira errada, de maneira agressiva, de maneira dominadora, e muitas vezes, como eu disse, a maior parte do tempo, as mulheres não tiveram a quem recorrer. Nessa época, hoje, se uma mulher aqui for atacada, for abusada pelo seu marido, apanhar do seu marido, ela pode e deve procurar o Estado, que vai a proteger, e a igreja. O papel da igreja também é defender os mais fracos, e nesse caso, nós entendemos, como a palavra ensina, a mulher é o vaso mais frágil. Se um dia acontecer de alguma mulher aqui ser abusada nesse sentido, a igreja está aqui para defender vocês. Agora, isso não é uma justificativa para que a gente pegue um princípio bíblico e jogue fora. Porque pessoas usaram de maneira equivocada e errada esse princípio, isso não torna o princípio errado. Quem fez errado foram essas pessoas, que precisam ser punidas e disciplinadas. Mas o princípio ele é real e verdadeiro. O princípio da submissão do filho ao pai, da esposa ao marido, de todos nós ao Estado,
da igreja ao presbitério, é um princípio real e verdadeiro, e está na palavra, e a gente tem que submeter e tem que entender isso. E nós lembramos também que essa submissão não é uma submissão em termos de ser, em termos ontológicos. Não é a questão da mulher ser inferior ao marido. Isso é mentira. A mulher, enquanto ser, ela não é inferior ao marido. Ela tem papel diferente dentro do desenvolvimento da família. O homem e a mulher têm papéis diferentes. Da mesma forma que dentro da Trindade não há distinção entre ser de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nenhum deles é maior, é mais poderoso, é mais digno de honra do que o outro. Ontologicamente, em termos de ser, todos são igualmente Deus e são dignos de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mas aprove ao Senhor fazer com que dentro da estrutura da Trindade, da economia da Trindade, cada uma das pessoas da Trindade tivesse funções diferentes. Se Jesus Cristo não considera ser inferior a Deus, o fato de se submeter a Deus Pai, por que nós nos consideraremos inferiores ao me submeter ao Estado ou a mulher se submeter ao marido? O próprio Cristo não considerou inferior por isso. Então a gente tem que entender que uma coisa não anula a outra. O fato de eu ter uma função diferente, o fato de eu me colocar dentro do meu trabalho, por exemplo, debaixo de submissão ao meu chefe, não me coloca como ser inferior a ele. Esse pensamento é um pensamento muito próprio da nossa época, em que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar autoridade. Nós vivemos uma crise de autoridade hoje, uma crise muito grande. Então, se alguém é meu chefe, logo é como se essa pessoa fosse superior a mim. Não, a pessoa é meu chefe, ela tem uma função diferente que a minha, e eu me submeto ali, e isso não quer dizer em nada que eu sou inferior a essa pessoa em termos de ser, simplesmente que naquele contexto eu obedeço. E isso faz parte, isso não é ruim, isso não é diminuir ninguém. Nós vivemos numa época em que as pessoas são julgadas pelo que elas têm, pelo poder que elas têm. É isso que as pessoas querem. E por isso, muitas vezes, a gente acredita nisso. E muitos cristãos, muitas vezes, se acham pessoas inferiores porque são empregados, por exemplo, ou porque são esposas, ou porque têm que obedecer seus filhos, seus pais, quer dizer, os filhos. Isso não é inferioridade. Isso é obediência. Obediência não é algo ruim. Obediência é algo bom. E a gente, às vezes, começa a acreditar como o mundo acredita. Eu vou ser eu vou ser o Senhor, eu vou mandar, eu vou ser o que vai ter pessoas debaixo de mim, ninguém acima. Onde a gente aprende que isso é bom, que isso é correto? Isso é o mundo que ensina, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lembrando que esse texto foi um texto que a gente usou para usar, falando dessa primeira parte, da parte da submissão, mas havia a continuação do texto. E a continuação do texto, nem vou ler esse texto aqui porque a gente já leu semana passada. A continuação do texto estava fazendo referência a um grupo muito específico de mulheres. Quais mulheres? Mulheres de homens, de maridos, que não criam no Evangelho. É lógico, isso tudo que eu disse até agora se aplica para qualquer mulher, se aplica para qualquer homem em termos do princípio geral de submissão. Mas a intenção de Pedro, quando ele estava escrevendo esse texto específico, esse trecho das Escrituras, era qual? Falar para mulheres que haviam crido no Evangelho dentro de um contexto de Império Romano, lá na Ásia Menor, cidades pequenas, sem nenhum tipo de garantia de saúde, de direitos alguns, nenhum, e elas criam no Evangelho. E agora elas estavam na mão de quem? Seus maridos. O que os maridos vão fazer com elas? Vão matar? Vão espancar? Vão bater? A gente viu no Paquistão, 2023, um muçulmano chega, aponta uma arma e fala assim, declara fé em Alá. Imagine, naquele contexto, a vergonha que era para um homem romano, um bom cidadão, a mulher dele ter crido, era muito difícil. É lógico, para os homens também haveria perseguição, mas as mulheres estavam numa situação que o perigo estava dentro da casa delas. Elas não saberiam o que fazer, e elas estavam com medo, elas estavam... Irmãos, nunca pense, essa carta foi escrita para aquelas mulheres da Bíblia, aquelas mulheres são iguaizinhas a você e a mim. Se fosse com você, nessa situação, como você se sentiria? Você teria medo, não teria? Elas tinham. E elas precisavam, sabe do quê? De consolo, que foi isso que Pedro escreveu para elas. Aqui ele está consolando e dando orientação a elas. Né? Então, ele passa a ensiná-las, essas mulheres que tinham maridos que ainda não conheciam o Senhor, a orientá-las sobre como elas deveriam proceder.
E aí Pedro é muito interessante no cuidado dele, em que ele vai mostrar para nós que havia um caminho um pouco óbvio. Aquelas mulheres fizeram algo que seus maridos ficaram extremamente irritados, nervosos, e havia uma forma mais óbvia de agir, mas que é errada, e uma forma correta de agir. Mas essa forma correta é uma forma difícil porque ela depende de confiança no Senhor. E isso que a gente vai ver. Estou mostrando aqui, ó, né? Se ele ainda não obedece a palavra, o texto, todos os princípios que a gente está vendo, aplica-se para todos nós. Mas esse texto especificamente está falando para essas mulheres casadas com maridos ímpios. E qual que é o caminho errado? Óbvio, mas errado. Quando uma esposa de um marido pagão cria no evangelho, ela, né, se colocava em situação de perigo, como que eu falei. Como que eu vou fazer para o meu marido não me botar para fora de casa? Para o meu marido gostar de mim, para o meu marido me aceitar mais, para o meu marido... Hoje, talvez, o botar para fora de casa não seja por conta de uma conversão, mas pode ser por N motivos. O que eu faço, eu como esposa cristã, eu tenho um marido ímpio, e esse marido a qualquer momento ele pode me largar, não pode? Pode encontrar outra, uma mulher mais nova, uma mulher que tenha dinheiro, uma mulher que dê menos trabalho, ou qualquer outra coisa. O que eu faço para agradar o meu marido a ponto de ele não querer me largar e querer ficar comigo? Vocês conseguem perceber, muito semelhante a situação de que muitas mulheres, uma pressão que muitas mulheres passam hoje com daquela época? Talvez, é lógico, se uma mulher foi abandonada hoje, ela vai ter muito mais direitos do que naquela época. Mas o temor é real, é uma vida aqui. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para meu marido gostar mais de mim? Qual que é o pensamento que geralmente vem? Já sei, Olha o que a mulher lá de Pedro fazia. E aqui ele fala, não faça isso. Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou ficar a pessoa mais linda do mundo, eu vou fazer tudo o que for necessário para eu ser a mulher mais bela, mais bonita, mais atraente, mais sedutora, para que ele goste de mim e aí ele fique comigo o tempo todo e ele não vai me largar porque... pela minha beleza, por aquilo que eu vou me vestir, pela forma que eu vou ter um corpo assim ou assado, ele vai ficar tão apaixonado, ou ele vai ficar tão preso a mim que ele não vai me largar. E aí Pedro vai dizer, não faça isso. Não é esse o caminho. Não seja o adorno. O que é o adorno? O enfeite, aquilo que chama a atenção. Não seja o adorno da esposa, o enfeite, aquilo que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro e aparato de vestuário. Esse frisado de cabelo, na época, era uma forma que as mulheres romanas usavam de cabelo. E é interessante que existem vários autores pagãos que falam sobre os costumes daquela época, e eles escreviam muito sobre isso naquele contexto, que diziam que havia, principalmente as mulheres que tinham um pouco mais de condição, elas gostavam muito de cuidar do cabelo. Então elas faziam grandes frisados, uma permanente, né, que tinha na década de 80, 90, a permanente, para ficar com aquele cabelão grande, e eles penduravam várias questões de joias no cabelo e tudo mais, para ficarem se sentindo mais bonitas. Naturalmente, a pessoa, quando ela se sente ameaçada de ser abandonada, seja um empregado no seu emprego, seja uma esposa do seu marido, ou seja em qualquer situação, eu vou tentar agradar ele de alguma forma, eu vou fazer alguma coisa. E a mulher, talvez, ela fosse tentada aqui a fazer o quê? Isso. Não ser, ela queria se adornar, porque se eu ficar muito bonita, muito linda, muito maravilhosa, talvez eu não vou ser desprezada. Irmãos, entenda bem, porque muitos grupos legalistas usam esse texto para proibir as mulheres de se arrumarem, de se vestirem bem e de ficarem bonitas, mais bonitas, né? Com seus vestimentas e tudo mais. Não é isso que o texto quer dizer. A palavra de Deus não é contra, ou ela não proíbe que as mulheres se arrumem, se ataviem, né? Elas usem roupas bonitas e tudo mais. Não há qualquer proibição. Pelo contrário, eu até deixei algumas anotações aqui que eu achei interessante no meu estudo. Ó, a palavra não proíbe as mulheres de se adornarem. Pelo contrário, ó, Paulo, em 1 Timóteo 2,9, orienta as mulheres a se ataviarem, se arrumarem, se enfeitarem. Abraão mandou joias para a sua futura nora, lá em Gênesis 24. Então, era para usar, né? Em Apocalipse 21, 2, a própria igreja é descrita como uma noiva ataviada, enfeitada, arrumada, adornada para o seu noivo. Ou seja, ela estava se arrumando. E mesmo a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela se vestia com belas roupas, belas vestimentas. O problema não é esse. Você pode se arrumar, você pode se vestir bem, você pode cuidar do seu corpo, você pode ir para a academia, você pode fazer o que você quiser. Mas uma coisa você não pode fazer, é achar que esse tipo de beleza exterior é aquilo que te define como mulher.
Então, eu sou conhecida por ser uma mulher muito linda e maravilhosa. Não é esse o motivo pelo qual Deus quer que você se faça conhecida. Se arrumar bem, ou ficar bonita, ou ficar bem arrumada, tudo isso, não há problema algum, mas isso é algo que você faz por amor ao seu marido, por amor a você mesmo, por amor ao Senhor, mas não vai ser isso que vai te definir como mulher, de forma alguma. Entenda, eu vou ler aqui um texto para você ficar talvez mais claro. Pastor Nicodemos. Infelizmente, porque essa é a realidade que a gente vive muito forte aqui no Brasil. Infelizmente, não foi assim que algumas denominações evangélicas entenderam essa passagem no Brasil. Algumas igrejas pentecostais tradicionais criaram regras para o porte das mulheres, como a de não usar pintura, não depilar sobrancelha, não cortar ou tingir os cabelos e não exibirem joias. Acho que ninguém aqui viu isso já na vida, né? Ou já viram. É proibido usar vestido decotado, sem manga, saia curta, aberta, transparente. E essas regras viraram absolutos pelos quais algumas mulheres poderiam ser disciplinadas e expulsas das congregações. Em contextos assim, a forma de se vestir diz quem você é. Se você se veste assim, você é uma pessoa virtuosa. Se você não se veste assim, você é uma pessoa ímpia do mundo. Veja, até para o lado da pretensa humildade, porque a gente gosta de falar de quem usa roupa de tudo quanto é jeito, mas aqui dá a pessoa super humilde, que não se cuida e tal, isso é uma mulher de Deus, porque ela se veste assim. É isso que define se você é uma mulher de Deus ou não? Não é, de forma alguma. E isso é uma coisa que é muito forte. Mas ele continua. Por outro lado, muitas igrejas evangélicas não tratam de forma alguma da questão das mulheres e, como resultado, encontramos dentro das igrejas evangélicas mulheres que se dizem cristãs, mas que se vestem como mulheres do mundo. Quer dando uma exibição de ostentação financeira, sim, porque se você de fato se veste ostentando riqueza, riqueza e riqueza, isso também é falta de modéstia. Você não precisa disso. Mas não é só quando usa uma roupa muito decotada? Também, isso também é. Mas é falta de modéstia também, quando aí serve para homem e para mulher, viu, gente? Às vezes o homem não gasta tanto com roupa e tudo mais, eu pelo menos não gasto, mas assim, às vezes o cara pega e quer comprar um carro de milhões e milhões. Para quê? Qual que é a motivação atrás disso? Você quer ser amado? Você quer ser desejado? Você quer nome? Você quer mostrar o seu poder? Para quê? Qual é a motivação atrás disso, dessas pretensas demonstrações de poder através de dinheiro, através de marcas e tudo mais? Sonde o seu coração. Por que você quer tanto isso? É algo para se pensar, para homem e para mulheres. Quer uma apresentação de sensualidade. O problema aqui realmente é o coração. O problema sempre vai ser o coração. A busca vai ser sempre pela modéstia, homens ou mulheres, na forma de vestir, naquilo que a gente compra, na casa, no carro. Não estou falando que você precisa morar numa casinha pobre, não é isso. A gente já falou lá atrás, você pode ter uma boa casa, você pode ter um bom carro, você pode ter uma boa vestimenta, não é esse o problema, mas sonde o seu coração para encontrar por que você faz isso. Por quê? O que te motiva? Porque eu te digo uma coisa, o que te motiva for um pensamento errado, né, de ser louvado, de se colocar na posição de Deus, de ser adorado, de ser desejado, isso vai acabar mal. Você vai acabar abrindo mão de princípios seus para ter mais dinheiro, para poder fazer mais coisa. As mulheres, especialmente, irmãos, as mulheres, especialmente, quando elas entram nesse tipo de preocupação, achando que elas vão ser aceitas pelo marido, conquanto elas estejam lindas, maravilhosas, sedutoras, com um corpo perfeito, com um cabelo perfeito, com uma roupa perfeita, você vai entrar numa situação tal que você vai sofrer muito. Sabe por quê? Porque a beleza exterior, ela é temporária. Você pode fazer o que você quiser. Um dia você vai ter 50, 60, 70, 80 anos e você não vai conseguir manter esse padrão que você pretensamente tenta alcançar. Você não vai conseguir. Se é isso que você se gloria, se é isso que segura o seu marido, minha irmã, diante de Deus, você está se colocando numa situação de pressão que você mesmo não vai aguentar. Porque você vai ver, cada dia que passa, um dia depois do outro, o dia passa, você vai ver no seu corpo as mudanças e você vai ver do teu lado mulheres mais jovens. Sempre vai ter gente mais jovem que você. Sempre vai ter gente mais bonita que você. Então, se essa é a fonte da tua segurança, mude isso quanto antes. Se coloque diante de Deus. A gente vai ver qual que é o caminho correto. Mas você precisa mudar.
Não se engane, isso pode parecer possível, talvez hoje para você, porque você é novinha e tudo mais, mas vai chegar uma hora que você vai ficar muito claro que isso não é o caminho do Senhor. Não vai ser por isso que você vai ser conhecida diante de Deus e conhecida diante dos homens. Esse deve ser o ponto. Não é por isso, né? Então nós devemos fazer o vestir, o comprar, o usar todas as nossas coisas para honra e glória de Deus. É isso, o pensamento é esse. Se você... Aí é o que eu estou falando, desde aqui se veste roupas muito caras, das roupas muito feias também. Tem gente que acha que se vestir de forma bem horrível, ela está sendo mais modesta. Não necessariamente, você pode se vestir bem, sem se tratar mal, não há necessidade disso, mas é sondar o coração. E a primeira aplicação de hoje, lembre-se que para Deus importa tanto a motivação quanto a ação, os dois. Ah, mas eu fiz algo muito errado com a motivação certa. Não pode. Os fins não justificam os meios para nós. Isso serve para Maquiavel, para nós não. Tá? Ah, mas eu fiz algo muito certo, mas eu estava com a motivação errada, mas no fim deu certo. Está errado também. Diante de Deus, o que você pensa vale, né? Então, nesse caso especificamente, por exemplo, se você se veste de forma modesta para esfregar na cara da igreja quão santa você é, você pecou. Olha o jeito que eu sou santo, ó. Eu não sou igual a essas aí. Olha o jeito da minha roupa, o meu vestido, olha, eu até piso nele, tão comprido que é. Olha como eu sou boa. Isso é pecado. Isso, sabe qual é o pecado? Orgulho. Mesmo que você estiver horrível, né? Vestido a pior roupa de todas, mas para mostrar quão santa você é, isso é pecado, é orgulho, você está querendo se mostrar. Se você se veste com roupas caras para se sentir aceita pelas pessoas ou para mostrar a sua condição financeira, você também está pecando. Isso é temor de homens. Ou isso é desejo de vanglória. Essas coisas são perigosíssimas, irmãos. Se você se veste de forma sensual para causar desejo nas outras pessoas, homem e mulher, tá? Serve para todo mundo aqui. Você pecou. Mesmo que você não cause, mas você tá. Hoje eu vou andar e todo mundo vai me olhar. Isso é pecado, isso é defraudação, você está defraudando pessoas. Você deve se vestir. Eu devo causar desejo para alguém? Para minha esposa. Isso não vai acontecer no contexto público. Isso é diferente, né? Mas se você também se veste de forma absolutamente sensual para os padrões do mundo, até da igreja especialmente, sem intenção de pecar ninguém. Ah, eu sei que o meu decote é muito grande, eu sei que a minha roupa está curta, mas eu não quero defraudar ninguém, é porque eu me visto assim mesmo. Pecou do mesmo jeito. Mas, Danilo, é muito pecado. Irmãos, nós somos pecadores por natureza, o nosso padrão é viver em pecado, é pensar em forma pecaminosa. Por isso que a gente tem que estar olhando sempre para onde? Para o Senhor, a Cristo Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou. Eu não quero colocar em vocês peso de condenação. Meu Deus, então agora eu estou muito bem vestido, eu estou pouco vestido. Irmãos, diante de Deus, vista a forma que você deve se vestir, sabe, de uma forma que agrade a Ele, converse com seus familiares, use a roupa aí que você está acostumado, não tem problema, mas considere diante do Senhor os princípios bíblicos e vá ser feliz com a sua roupa. Não tem problema. Mas tome cuidado com as motivações que você tem. A gente pode errar muito nisso e machuca muito outras pessoas, ou especialmente quem fica mais machucado é você mesmo. É você mesmo. Se você colocar essa pressão em você, você vai se destruir, tá bom? E muitas pessoas fazem isso. Aqui a gente, né, um exemplo nem é de uma mulher, mas aqui todo mundo lembra. Vocês lembram do Michael Jackson? Antes de morrer? As plásticas que ele foi fazendo? Vocês lembram que no fim ele se desfigurou? Ele acabou se matando, né? Anestesias, ele se desfigurou, ele deixou de ser ele mesmo. Por quê? Desejo de ser aceito, de ser quem ele não era. É lógico que a nossa identidade, em mim mesmo, eu sou um pecador, mas quando eu criei no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu passei a ter uma identidade nele, porque eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou nele, eu tenho uma identidade nele, por que eu tenho tanto desejo de aprovação dos outros, a ponto de destruir meu corpo, às vezes, atrás disso? Tomando remédios que vão fazer mal para mim, passando por diversas cirurgias que vão me destruir, muitas vezes, uma depois da outra, como aconteceu com o Michael Jackson, coitado. Ele acabou sem nariz. A gente olha e vê a destruição da pessoa, né? Então, cuidemos disso. E qual que é o caminho correto, então? Qual que é o caminho correto que Pedro vai trazer? Então, como eu já disse, né, buscar agradar os maridos com uma boa aparência é algo que muita gente faz até hoje. Ah, assim eu seguro ele. Não é isso que Pedro vai ensinar. Ele vai dizer o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, né, como o frisado do cabelo, adereço de ouro e aparato de vestuário.
Seja, porém, o quê? O que deve de fato ser aquilo que eu vou fazer diante do Senhor para que o meu marido olhe, marido ímpio aqui, ele olhe para mim e ele, se for da vontade de Deus, permaneça comigo. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É aqui, é nesse homem interior, a beleza interior, né, do coração, unido ao quê? Esse incorruptível, que não se estraga, que não pode ser corrompido, trajo, uma roupa, né, uma vestimenta de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É esse a vestimenta, é esse o padrão que eu devo buscar ter para que aquele marido ímpio olhe para mim e não veja a mim, mas veja o Senhor. O que vai acontecer? Ele vai se apaixonar mais, ele vai se converter, ele vai pôr a mim para fora de casa. Essas mulheres não sabiam o que ia acontecer. Mas se tinha uma coisa que elas poderiam experimentar, era esse trajo de mansidão e tranquilidade em Deus, que causava ali, de fato, efetivamente, um bom testemunho para os seus maridos. Isso sim, era a única coisa que elas podiam fazer, que de fato elas poderiam encontrar algum tipo de descanso real, mesmo sem saber o que iria acontecer com elas depois. Porque eu não tenho dúvida que muitas dessas mulheres foram mortas, foram expulsas das suas casas, foram atacadas, foram agredidas de alguma forma. Só que o que elas achavam é que mas aí pelo menos elas estavam em Cristo com o Senhor. Se vestir bem e tudo mais, não ia resolver muita coisa. Ou não por muito tempo, né? O texto da Nova Almeida Atualizada, que é uma outra versão da Bíblia, ele fica bem claro, ele diz assim: mas que ela, a mulher, esteja no seu interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, essa beleza de grande valor diante de Deus, ela reside no interior de cada ser. Ela sim dura para sempre, que é esse espírito manso e tranquilo. Veja, parece um contrassenso você chegar para uma mulher que está correndo risco de ser morta e falar um espírito manso e tranquilo. Com base em que Pedro fala isso? Com base em tudo aquilo que a gente já leu lá atrás. Qual era a pior coisa que podia acontecer para qualquer pessoa e até hoje? Qual é a pior coisa que pode acontecer para mim e para você na Terra, humanamente falando? Morrer. Pior coisa, né? Morreu, acabou. Mas para nós não. Como que Pedro começou? Nós temos lá no céu uma coroa esperando a nós. Nós somos filhos, nós somos adotados, nós somos feitos reino e sacerdote diante de Deus. Você não precisa ter medo da morte. A hora que você entende que você não precisa ter medo da morte, o que mais que você precisa ter medo? A gente não precisa ter medo de nada, porque nós estamos em Cristo. Agora, uma pessoa, você aqui, qualquer um de nós, quando a gente está olhando para nós mesmos aqui, para as minhas coisas, para os meus amigos, para a minha igreja, para os meus parentes, para os meus familiares, você consegue, para a minha saúde, você consegue experimentar mansidão e tranquilidade? Vou olhar para a minha família e falar, ali tem mansidão e tranquilidade, eu posso descansar que não tem problema. No meu trabalho não tem problema. Minha saúde, eu sei que eu não vou ter problema. Na minha igreja, com certeza eu não vou ter problema. A gente pode experimentar isso em qualquer coisa das nossas vidas? Não. Um espírito manso e tranquilo, no mundo caído, é quase uma contradição em termos. Onde que eu vou experimentar? Hoje mesmo, né, a gente fez a apresentação aqui do Benjamin e do Estevão, né? A gente ia fazer a apresentação do Noah, filho da Laís do Noede. Essa noite o Noah passou mal, foi para o hospital. Passou a noite de pronto-socorro. Já está melhor, está com uma bronquiolite. Um momento de alegria, filho, apresentação, de repente, no mesma noite, virou um momento de dor e tristeza e preocupação. Irmãos, onde que a gente experimenta qualquer tipo de mansidão e tranquilidade aqui? Aquelas mulheres não tinham onde se embasar. Nós não teríamos onde nos embasar. Não teríamos, se nós não tivéssemos um dia sido chamados, alcançados, regenerados, justificados e adotados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós fomos chamados por Ele e que nós cremos nele porque Ele nos chamou primeiro, uma vez que nós somos feitos filhos de Deus e que nós confiamos que essa filiação jamais vai ser, de forma alguma, tirada de nós,
e que nós podemos crer de fato nisso, e que ainda que arranque a minha cabeça fora, como arrancarem do apóstolo Paulo, eu estarei no Senhor, eu estarei em paz, eu estarei tranquilo. Quando eu tenho essa convicção, eu posso, ao olhar para o Senhor, experimentar essa mansidão, essa tranquilidade. É lógico, quando eu leio só os versos 1 a 6, talvez isso não fique tão óbvio aqui, mas lembra de tudo que a gente aprendeu até agora. O tempo todo Pedro está dizendo para aquelas pessoas, homens, mulheres, cidadãos, crianças, todo mundo, olhem para o Senhor, lembrem daquilo que Deus fez por vocês, lembre-se que Cristo morreu por vocês. Porque quando vocês fizerem isso, o Nero vai querer botar fogo em Roma, mas ainda assim você vai se submeter à autoridade do governador quando ele não fizer aquilo, não fizer algo contrário à palavra do Senhor. Mesmo que seu marido seja um ímpio, você vai conseguir se submeter a ele. Mesmo quando seu pai for um ímpio, filho, você vai conseguir se submeter ao seu pai, porque você vai estar em Cristo, no Senhor. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: você faz parte desse corpo de Cristo? Você já creu que Jesus Cristo morreu no seu lugar? Você já se arrependeu dos seus pecados? Ou você acha que você vai entrar no céu pelas suas forças? Você quer ver como você não consegue? Pare de olhar para o Senhor. Olhe para você, olhe para as circunstâncias e me diga: você consegue experimentar um espírito manso e tranquilo aqui na terra o tempo todo? Eu sei que não, porque eu também não consigo. Quando eu paro de olhar para o Senhor e eu olho para as circunstâncias, eu não consigo experimentar, e você também não. O que vocês precisam fazer? O que eu preciso fazer? Olhar para o Senhor, olhar para Cristo. E se você ainda não creu no Senhor, mas você acha que você pode alcançar isso sozinho, que você um dia vai chegar diante de Deus e falar: não, eu tenho muita coisa boa aqui que eu fiz, que eu ajudei. Entenda, o nosso Deus é um Deus santo. A gente já falou: sede santos porque eu sou santo. Você e eu não somos santos nesse sentido de que Deus é o Deus 3 vezes santo, perfeito. Você pode ter muita coisa boa, boa obra que você fez, diante de Deus elas são nada. A única coisa que vai permitir você um dia estar na presença do Senhor é você, de fato, estar revestido com a justiça de Jesus Cristo, que morreu na cruz no lugar de todo aquele que nele crê. Se você creu nele, glória a Deus por isso. Porque você está revestido com a justiça dele, é por isso que você vai ser aceito. Mas se você tiver por si só, Deus é fogo consumidor, como Hebreus nos ensina. E você vai se arrepender muito desse dia. Mas lá, nessa grande hora, quando você não estiver mais aqui, ou quando o Senhor voltar, você não vai poder fazer mais nada. A hora é agora. Creia no Senhor. Creia para que você seja salvo, mas também para que você possa experimentar tudo isso. Se você voltar um pouquinho na tua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, dos versos 3 a 5, a gente lembra isso. Sabe o que Pedro está falando? Ele está falando para essas mulheres, mas ele está apontando para aquilo que ele havia falado lá no início. 1 Pedro 1, 3 a 5. Para uma viva, elas foram regeneradas para quê? Para uma viva esperança, isso todos nós que cremos, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Essas mulheres foram regeneradas para isso. Eu e você, se cremos no Evangelho, fomos regenerados para isso. Quando isso é real, e nós cremos nisso, e nós aceitamos isso é uma realidade para mim, aí as coisas não vão melhorar. Os patrões continuarão sendo bons ou maus, o Estado vai continuar sendo bom ou mal, maridos bons ou maus, pais bons ou maus, mas aí eu sei que eu estou fincado, firmado na rocha. Eu posso descansar, apesar de tudo. Por isso aquelas mulheres poderiam usufruir dessa realidade de vida. A segurança delas não estava na beleza que acaba, e nem estava no marido dela. Antes eu estava segura, agora meu marido nunca esteve segura. A qualquer momento poderia acontecer algo. Mas no Senhor, sim, em Cristo, no Cristo que havia salvo elas estavam guardadas pelo poder de Deus. Nem a morte podia tirar essa proteção que elas tinham, né? E de que forma, então, elas iam manifestar essa beleza ao se relacionarem com seus esposos descrentes? Digamos, então a mulher entendeu. Tá bom, então, eu quero de fato ser essa mulher uma beleza interior, um espírito manso e tranquilo que agrade ao Senhor. Eu quero fazer isso. De que forma eu vou fazer isso? E aí ele vai continuar dizendo, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa,
ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Olha só o que o Senhor vai exortar essas irmãs. A primeira coisa a gente leu, né, na semana retrasada e eu já lembrei, sendo submissa. Isso é uma das formas, né? Que naquela época não era nem... Hoje a gente exorta as irmãs, naquela época elas não eram exortadas, elas eram obrigadas mesmo, senão elas poderiam ser, né? Mas hoje a gente está exortando mesmo, porque biblicamente é isso que a Bíblia diz. Sendo submissa, em segundo lugar, dando um bom testemunho de Cristo em suas vidas. Isso ia acontecer quando aqueles homens vissem com seus próprios olhos o comportamento honesto, que é o que o texto diz. O que é um comportamento honesto? É uma conduta moral inatacável. É nesse sentido que ele está falando. Não é a honestidade de fazer negócio. Também, isso se aplica dessa forma, mas a honestidade numa conduta moral que ninguém pode falar nada. Uma pessoa honesta, correta. De suas esposas, bem como cheios de temor. Não é o medo aqui, o cheio de temor é no sentido de respeito. Então, aquelas mulheres deveriam ser moralmente corretas, elas não poderiam ser vistas pelo mundo como pessoas devassas, por exemplo, mas também cheias de temor, ou com respeito, ou tratar com respeito os seus maridos. Ao agir dessa forma, pela força do Espírito Santo, aquelas mulheres estariam sendo um canal de evangelização para aqueles homens pagãos. Hoje, eu sei que muitas irmãs aqui têm maridos que não creem no Evangelho. E muitos homens têm mulheres que não creem no Evangelho. A gente sempre recebe testemunhos, somente de irmãos que às vezes não são daqui, que acompanham a gente pela internet, que o marido creu, a mulher não, e estão tendo lutas nos seus casamentos. É lógico que aqui ele está pensando especialmente nas mulheres, mas esses princípios servem para os homens também. Você está com um ímpio dentro da tua casa, com uma pessoa que não crê no Evangelho, sabe o que você tem que fazer? Ser o máximo que você pode parecida com o Senhor Jesus Cristo, para que ele enxergue, de fato, que há uma nova criatura ali. Ele ou ela enxergue isso, né? Esse é o chamado. O que eu acho muito interessante é como que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele inverte a lógica do mundo. Se eu fosse falar para alguém, dar um conselho bem coach para a pessoa, eu diria assim, meu marido não está gostando muito de mim, porque eu virei crente e tal. Então, o que eu diria? Faça alguma coisa, faça uma plástica, pinte o cabelo, fique bonitona e fale bastante para ele na cabeça dele, fale, faça, para que você consiga, na força do teu braço, convencer ele a mudar. É esse o nosso desejo, né? Controlar e fazer. Pedro, ele vai falar algo totalmente contrário. Fala assim, cuide do seu ser interior, evite falar muito e dê e seja uma boa cristã. Nosso desejo é ganhar na força, do braço, da boca, da palavra, do argumento, e falar. E ele vai dizer algo totalmente diferente, para que ele, ao observar o procedimento dela, sem palavra alguma, então não pode pregar o evangelho? Lógico que pode pregar o evangelho. Você vai pregar o evangelho, você vai ter a oportunidade de pregar o evangelho. Mas você tem que entender que não é na força do teu poder ou do teu argumento. Todo mundo aqui que creu no evangelho um dia, mais velho, não nasceu em lar cristão, quando você creu e você descobriu a lógica do evangelho, né? Peraí, mas eu era pecador, eu criei, Jesus morreu na cruz. Cara, isso é maravilhoso, eu vou contar para todo mundo, porque é tão lógico, é tão óbvio, é tão claro que todo mundo vai acreditar. E você quer sair contando para todo mundo. E você faz isso, glória a Deus, tem que fazer mesmo. Aí você descobre que um monte de gente escuta e fala, nada a ver, não quero ouvir. Essa é uma realidade. Nesse caso especificamente, Pedro está dizendo, não está nas tuas mãos. Não é porque você é bonita. Não é porque você tem argumento. Não é porque você é chata. Não é porque você fala muito. Essas coisas, o falar muito e tudo mais, ele serve para um monte de coisas. Se você quiser uma reforma na tua casa, você fica na cabeça do seu marido falando, talvez você vai conseguir. Uma viagem, você fica falando, talvez você vai conseguir. Mas uma coisa eu te digo, você nunca vai convencer ninguém a crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo pelo teu poder, pela tua força, pelo muito falar. Jamais. Às vezes isso, principalmente para quem é pai, por exemplo, você tem filhos e você fala assim, se tivesse um jeito que eu pudesse. Teve um irmão aqui, não lembro quem foi, mas vou te lembrar, que ele teve uma ideia muito boa. Assim, se um neurocirurgião inventasse um jeito de se abrir a cabeça da pessoa e colocar o evangelho dentro e fechar, ia ser ótimo, né? Tipo, resolveríamos o problema da evangelização. Mas não é assim que funciona. Nós pregamos, nós falamos, nós damos bom testemunho. E quem que vai converter? Marido, mulher, filho, pai, trabalhador, vizinho, colega, quem que vai converter? É o Senhor.
É o Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso pode parecer meio tenso para a gente, porque a gente quer controlar, né? Eu queria fazer de um jeito que não tivesse jeito que meu filho e minha filha se perdessem. Eu sei disso, imagino vocês. Também todo mundo pensa assim. Mas não foi isso. O Senhor, Ele falou, você vai fazer o que eu mando, e agora quem vai resolver vai ser eu. O Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque se fosse depender de nós, eu garanto para vocês, a coisa não estaria melhor. E muita gente tenta fazer isso com filhos, com esposa, e o máximo que você consegue, às vezes, é criar uma geração nova de legalistas. Porque não é difícil você criar um legalista. Você consegue convencer uma criança a vir aqui, ficar travadinha. Você consegue, todo mundo consegue. Mas não é isso que a gente quer. Nós queremos que essas crianças enxerguem a Cristo. Que esses homens enxerguem a Cristo. Que as nossas mulheres, que ainda não creem, enxerguem a Cristo. E aí quem vai fazer essa obra vai ser eles. Alguns textos aqui de Provérbios, né, que lembram bem isso. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. São provérbios que falam desse, vou tentar ganhar no grito. Você pode ganhar, como eu disse, você ganha no grito muita coisa, mas evangelização, não. O que guarda a boca, isso aqui é um princípio geral para homem e mulher. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, que fala muito, quem gosta muito de falar, a si mesmo se arruína. Pensa na sua vida que você vai lembrar disso. Quantas vezes que você pensou assim, putz, se eu tivesse falado 5 coisas a menos, quantas vezes voltar, ter que pedir perdão, ter que reconciliar, ter que voltar, e às vezes a gente nem consegue, tem situações que não voltam mais. Então, cuidemos disso. O texto, então, mais uma aplicação, é muito claro. Não queira ser mais sábio que o Senhor, né? Essa atitude rixosa, falastrona, arrogante, que busca convencer por um convencimento humano ou pelo cansaço, pode funcionar para muita coisa, mas não para evangelizar alguém, não para apresentar Cristo, né? Converter é uma obra do Espírito Santo de Deus. Então, mas aí demanda muito, aí eu não faço nada, não. Aí eu tenho que ter o quê? Fé. E fé, não tem Danilo na fé, né? A fé, tá bom, Senhor, eu entrego em tuas mãos a conversão dos meus filhos, a conversão dos meus parentes, a conversão dos meus amigos. Não é fácil, mas é o melhor lugar que eu posso entregar a minha fé, meu descanso, né? Nós nunca tivemos poder de salvar ninguém, graças a Deus por isso. O texto vai concluir fazendo, então, referência, agora para a gente já indo para a conclusão, das matriarcas judaicas, né, que seguiram essa instrução, dando bom testemunho às mulheres de todos os tempos. O texto vai dizer assim, para a gente ir para o fim. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, se arrumaram outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. E aí ele vai usar como exemplo Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós, lembra do comportamento cheio de temor? Tem a ver com isso. Chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Sara, lembra de Sara? Sara tinha todos os motivos do mundo para ter medo e para duvidar do marido dela. Eu já fiz a minha esposa mudar de cidade algumas vezes, assim, e sempre é dentro do Paraná, sempre eram cidades que dava para pesquisar no Google onde que era, para pesquisar antes, tinha igreja. Agora, irmãos, para e pensa, Sara era uma mulher igual a você. Era uma mulher, ela não era um ser mitológico. Sara era uma mulher igual a você, igual a mim, não como mulher, né, mas como ser humano, enquanto ser humano, né? Sara, ela era estéril, ela não podia ter filhos, ela não conseguia ter filhos, ela já era idosa, ela foi tirada da terra dela, né? Ela morava em outra região, lá na Ur dos Caldeus, uma região totalmente diferente. Ela foi tirada do convívio dos parentes dela, da parentela dela. Ela foi chamada para ir para um lugar desconhecido. Ah, vamos para Curitiba? Curitiba não se identifica. Mas para onde ela foi, ela não sabia o que era, onde era, por que era, como era, não sabia até onde que ela ia andar. Pela ordem de um Deus que ela nunca tinha ouvido falar. E que o marido dela falou, vamos. Essa foi a situação. Por isso que ele usa Sara aqui como exemplo. Abraão é o pai da fé, mas e Sara? Que estava do lado dele, que acompanhou ele e que chamava ele de Senhor e o respeitava. E esteve com ele. Eu creio que Sara creu também. Mas entenda, ela seguiu. Ela foi. E aqui é o exemplo que a gente tem é dela. Ela teve fé em Deus, mas também ela confiou e respeitou o seu marido. Agindo de forma respeitosa e submissa, seguindo, apoiando quando tudo parecia perdido. Porque a coisa não resolveu quando eles chegaram lá.
Quanto tempo demorou para vir Isaac? Quantas vezes eles bateram a cabeça ali? Chama Agar. Demoraram anos, décadas. Mas Sara se manteve ali submissa, fiel, respeitosa, né? E é muito interessante isso. Nesse texto, a gente está fazendo... Pedro ele faz um contraponto. A mulher que quer ser aceita pela beleza, mas ele diz, não seja isso o que chama a sua atenção, mas a sua fé, aquilo que você é diante de Deus. Sara era uma mulher bonita ou feia? Ela era bonita, ela era muito bonita. A Bíblia fala isso para nós. Tanto que quando Abraão passou lá pelo Egito, foi no Egito? Sim. Depois, em outro contexto, com outro rei, quando os reis viam ela, Abraão até sabia que ela era muito bonita e os reis iam querer pegar ela para eles, porque eles podiam fazer isso. O que eles fizeram? O que Abraão falou? É minha irmã. Ele até mentiu. É minha irmã. Porque ele tinha medo, vão me matar e vão pegar ela. Ele falava isso. Ou seja, Sara era uma mulher que tinha uma beleza tal que reis olhavam para ela e a desejavam e queriam para si. Já idosa. Ela já era idosa. Ela era muito bonita. Mas foi pela beleza dela que ela ficou conhecida? Ela está em Hebreus 11. Ela está lá no hall daquelas pessoas que pela fé foram salvas. Sara ficou conhecida pela fé dela, não pela beleza, mesmo sendo uma mulher bonita. Ou seja, tem problema ser bonita? Não tem problema nenhum, seja bonita como Sara era. Mas Sara ficou conhecida para a posteridade como a mãe da fé, junto com Abraão. Abraão depois. Então, esse é o exemplo de Sara. Como eu disse, irmãos, antecipei para vocês, essas mulheres aqui que a gente está falando, naquele contexto, naquela época, elas não sabiam o que ia acontecer com a vida delas. Elas estavam sendo consoladas, mas talvez muitas delas vieram de fato a ser espancadas, ser expulsas, serem mortas. Muitas, eu imagino, que efetivamente conseguiram fazer isso e tiveram seus maridos convertidos ao Senhor. Porque foi assim que a igreja cresceu. A igreja cresceu no decorrer da história dela, atingindo principalmente as partes mais frágeis, as pessoas que eram consideradas nada para todas as épocas. E naquela época, esse nada eram os pobres, os escravos e as mulheres. A gente olha na igreja primitiva e vê como que o Senhor levantou pessoas dali. E foi ali que o Senhor trabalhou. Para aqueles que eram considerados nada para o mundo, o Senhor os fez preciosos e tratou ali. E muitas dessas mulheres foram um canal de evangelização para homens, para seus maridos, e a igreja foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo até hoje. É muito interessante, mas é muito mais comum a gente ter o testemunho de mulheres que creram primeiro no Evangelho e depois trouxeram seus maridos do que o contrário. Existe do contrário, mas geralmente a gente vai pegar histórias, a mulher era e depois a mulher levou. Graças a Deus, por isso que as mulheres têm feito na história. Mas, irmãs, cuidem para que vocês não sejam tentadas a resolver as coisas na força do braço de vocês. Vocês não vão conseguir. Vocês vão se colocar numa situação de tristeza, dor, insegurança, ansiedade, medo, que não vai se resolver. Nós devemos entregar nossas vidas ao Senhor, obedecê-lo. Eu sei que isso é um passo de fé. Eu não sei o que vai acontecer com a vida de vocês. Você aqui, irmã, que não tem um marido cristão. Eu não sei. Não sei se seu marido vai crer ou não. Mas tenha fé no Senhor. Porque mesmo que você morra sem ver algo assim, sem ver o seu marido crente ou tudo mais, ele está nas mãos do Senhor. O seu compromisso é diante de Deus fazer aquilo que Ele dá para você de mandamento. Então é isso que a gente deve fazer, olhando sempre para Ele, tá bom?